Shalom, shalom! Hoje nós estamos no dia 31 de dezembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 27 do mês de Tevet, do ano 5782. Estamos aí em uma lição a cada dia com o nosso rabino Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon, que significa guardar a língua. A forma pela qual julgamos, nos identificamos com as pessoas e, quando necessário, os criticamos, nos define como pessoas. Estes aspectos da vida ocorrem a cada dia e é disso que Shemirat Halashon se ocupa. Shemirat Halashon, guardar a língua. O nosso rabino Hafetz Haim continua dizendo da seguinte forma: as leis da fala foram feitas pelo Criador ao ser humano, a fim de instruir a sua criação acerca de como viver neste mundo. Então, Shemirat Halashon, guardar a língua, são preceitos conectados com a Torá, obviamente, para nos dar um norte, direção, orientação, como que nós devemos viver no nosso dia a dia. É a forma de viver de forma adequada no nosso dia a dia. No todo, elas consistem em um guia minuciosamente planejado, inteiramente ao alcance da capacidade de assimilação e observância do homem comum. Através do cumprimento desses preceitos divinos, cada judeu, cada não-judeu, constrói e fortalece os traços de compaixão, bondade e amor dentro de si mesmo. Os seus relacionamentos começam a refletir as características e os propósitos para os quais foi criado. Ele passa a viver em harmonia consigo mesmo, com a sua família, com o próximo e com o Criador. Então, amados, dessa forma, Shemirat Halashon, os preceitos que o nosso rabino Hafetz Haim traz para nós sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, que significa que o nosso falar seja de forma positiva e não negativa, que o nosso falar seja realmente de amor ao próximo, e não de inveja, ódio, raiva, ciúmes, contendas ou coisas semelhantes. Toda e qualquer palavra negativa dentro deste aspecto, então o nosso rabino Hafetz Haim, ele diz: seja um Shemirat Halashon, seja aquele que guarda a língua para falar essas coisas negativas. E então nós vamos ter, de fato, uma conduta agradável a Deus e nós podemos conviver bem conosco mesmo, com o nosso próximo, com a nossa família e com o Criador. E para isso, uma lição a cada dia é para nós aprendermos, passo a passo, lição a lição, sobre essa conduta. E então aqui, como nós o fazemos diariamente, nós temos hoje sobre a questão de uma nova vida, em que o nosso rabino fala sobre um novo contrato com a vida. Vamos ver o que ele nos diz a esse respeito? Então, ele diz assim: às vezes, a disposição de esquecer e perdoar pode causar o prolongamento da vida de uma pessoa neste mundo, mesmo que Deus tenha decretado que a sua hora já chegou, Então, no princípio desta lição de hoje, o nosso rabino Hafetz Haim, ele diz assim, Deus decretou o seu dia e a sua hora de você partir deste mundo presente. Ou seja, todos nós sabemos que nós temos um decreto da parte de Deus em que nós nascemos e esse decreto nos leva ao decreto final, o dia da nossa morte, o dia do nosso passamento desta vida. Então, há esse decreto da parte de Deus,
Mas aqui o nosso Rabino Rav Tzihai, ele diz que existe um novo contrato com a vida. E esse novo contrato com a vida, ele está ligado diretamente a esse preceito. Quando nós temos a disposição de esquecer e perdoar todos aqueles que, de alguma forma, nos causaram dor, danos, tristeza ou algo semelhante. É a questão de perdoar o nosso agressor e esquecer o que ele nos fez, como nós vimos na lição de ontem. Então, perdoar e esquecer é fazer com que nós tenhamos para com Deus um novo contrato de vida. Então, dessa forma, Deus, que decretou o nosso nascimento, dia e hora, e decretou o dia da nossa morte, dia e hora, quando nós exercemos realmente esta ação de perdoar e esquecer, então nós temos um novo contrato de vida. Por isso chama-se uma nova vida. E nesse aspecto, então Deus, ele mesmo cancela o seu decreto e ele estende a nossa vida. Você quer morrer agora? Obviamente que não. Então, o Eterno nos mostra um caminho de prolongar a vida. As pessoas ficam, vamos dizer assim, loucas da vida para prolongar a vida. E ela está muito bem próximo de nós, está ao nosso alcance. É perdoar e esquecer o que os nossos agressores nos fizeram. Continuando, ele nos cita o Talmud, com referência a Rosh Hashanah 17a, que está inserido no Talmud, dizendo a seguinte passagem. O Rabi Huna, filho do Rabi Yehoshua, ele ficou doente. E o Rabi Papa foi visitá-lo. Após perceber que ele estava inconsciente, então o Rabi disse aos assistentes do Rabi Huna, preparem provisões para ele, ou seja, providências para o seu enterro. No final, o Rabi Huna recuperou-se. Eles, os assistentes, perguntaram então ao seu Rabino Huna, que tinha acabado de se recuperar da sua doença. O que viu enquanto estava inconsciente? Então eles queriam saber o que o Rabino tinha visto durante o momento que ele estava inconsciente e, pelas características, ele estava partindo para outra, né? Então o Rabino Huna respondeu a eles, de fato foi assim, que a minha morte tinha sido decretada. Deus, bendito seja ele, os instruiu. Por ele não exigir a sua medida, não sejam exigentes com ele. Assim está escrito, ele perdoa as transgressões e esquece os pecados, que está escrito em Michá, que é Miqueias, né? Miqueias, Michá, capítulo 7 e verso 18, que nos fala que ele perdoa as transgressões e esquece os pecados. Então, o Rabino Huna, ele estava respondendo aos seus assistentes, aos seus discípulos, de que nesse momento de inconsciência, o que ele viu foi exatamente Deus falando com o tribunal divino, o tribunal celestial, e dizendo para o tribunal celestial não ser rígido com ele. Por quê? Porque ele viveu realmente dessa forma, perdoando e esquecendo aquilo que os seus agressores o fizeram. Então, como ele assim viveu, então Deus disse ao tribunal divino, não sejam rígidos com ele, simplesmente estenda mais um pouco a vida dele. Então, dessa forma, foi-lhe dado um novo contrato de vida. E então ele recuperou-se da sua doença, do seu mal, e ele pôde viver mais algum tempo. Então, justamente de acordo com Miqueias, capítulo 7, verso 18, ele perdoa as transgressões e esquece os pecados. Então a pergunta é,
de quem ele perdoa os pecados? Então, a resposta é de quem deixa passar os pecados dos outros. Somando esta lição de hoje mais a lição de ontem, o que significa quem deixa passar os pecados do outro? São aqueles que perdoam e esquecem aquilo que os seus agressores o fizeram. Então, nós vimos ontem, com referência a essa questão, somando a de hoje, que esta pessoa que usa desse grande atributo de perdoar e esquecer, exatamente, ele não exige a sua medida de justiça, que significa, ele não reclama o seu direito de reagir contra o seu agressor. Então, nesse aspecto, significa que toda e qualquer pessoa que levanta um mau testemunho contra você, faz difamação, calúnia e por aí afora vai, então você não exige o seu direito de defesa. Você perdoa e esquece. E a pessoa, o agressor, neste nível, é ele que vai se entender com o tribunal divino. Você que não quer realmente sofrer as consequências de uma má ação, muito pelo contrário, você quer um novo contrato de vida, porque você sabe que nós temos o dia e a hora para nascer e o dia e a hora para morrer. E através da Torá, os nossos sábios nos mostram aqui que se nós agimos em perdoar e esquecer, não exigimos o nosso direito de reagirmos aos nossos agressores que vêm com falso testemunho, calúnia, difamação e coisas semelhantes a estas, e você simplesmente perdoa e esquece, então Deus concede a cada um de nós um novo contrato de vida. Então, aquele dia e aquela hora que estava marcada para o nosso passamento desta vida, então ele altera o dia e a hora e estende, prolonga a nossa vida por mais algum tempo. Então, isto é um novo contrato de vida. E aqui nós estamos falando sobre os agressores que vêm com falso testemunho, calúnia, difamação e coisas semelhantes a estas, né? Aqueles que de alguma forma traz a você algum dano. Por exemplo, você compra da pessoa 1 quilo de arroz e na realidade a balança dele é enganosa, é mentirosa. Você paga o valor de 1 quilo de arroz, mas na realidade a balança ela está com menos de 1 quilo. Então essa pessoa está trazendo a você algum dano. Então, neste campo similar aí, danos materiais ou financeiros que você possa sofrer, também você perdoando e esquecendo, então você também tem a prolongação da vida. É dentro deste aspecto aqui, ok? Então, por isso, a lição do nosso Rebbe para hoje, né, do nosso Rabino Rav Tzihai, uma lição a cada dia. Portanto, devemos constantemente nos apegar a este atributo sagrado. Dessa forma, estaremos bem neste mundo e no Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, se de fato nós queremos ter da parte de Hashem bênçãos e podermos viver bem aqui e no mundo vindouro, depende da nossa ação aqui. Ou seja, é melhor viver ou morrer? É melhor termos um novo contrato de vida ou simplesmente estarmos aí enfadados a realmente o dia e a hora para passar desta vida? Não é melhor prolongar? Que nós possamos prolongar as nossas vidas e assim possamos constantemente termos junto de Hashem um novo contrato de vida. Até amanhã. Shalom, shalom.